todo mundo começa a morrer. Uma série de surtos de doenças enfraqueceram enormemente essa humanidade indígena que não estava preparada para isso. Quer dizer, a ideia de utilizar essa fragilidade biológica, essa ausência de anticorpos e contaminar os indígenas e levar essas doenças a eles, isso está o tempo todo dado. Então, num certo sentido, há uma guerra biológica. O que se passou aqui durante o processo colonial se você colocar a demografia, como alguns estudos sugerem, na ordem de 80 milhões para as Américas, isso em 1500, 1492, você verá que o que desapareceu boa parte da humanidade em 100 anos, né? Então, a gente normalmente não tem essa dimensão do fato. Talvez tenha sido, proporcionalmente na história da humanidade, um dos maiores holocaustos populacionais que a gente tem notícia. Os próprios portugueses vão ler essas guerras, promovidas na segunda metade do século XVII, e vão lamentar o fato de que foram guerras de extermínio. Dizendo, bem, no final nós conquistamos esses territórios, mas despovoamos esses territórios. Porque o extermínio dos grupos indígenas também nos deixou vastos territórios sem povos para ocupá-los. Com essa articulação entre contágio, matando por doença, né, e assalto aos lugares onde os índios viviam, a gente chegou ao século XX com uma política do Estado brasileiro, já na República, né, que era de parar de matar aqueles índios. E é o que o Marechal Rondon fez, né, quando ele criou o Serviço de Proteção ao Índio, que precisava de ter um contingente de nativos vivos para constituir a nacionalidade. Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância. Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Essa guerra é contínua. Ela não foi um fato histórico que acabou no século XVI. Ela fez parte de toda a expansão do Brasil por outras regiões, além da costa atlântica. Ela fez parte da entrada nos sertões, São Francisco. Ela fez parte da entrada na Amazônia. Ela fez parte depois da própria ação do Brasil na região fronteira do Chaco, né? Faz parte da guerra com o Paraguai também, ela integra esse episódio. Ela faz parte da expansão cafeeira, da borracha, depois do cacau na Bahia. Todos os grandes ciclos econômicos de desenvolvimento, os índios sempre foram atingidos pesadamente. Índios e Yanomamis morreram em choque com garimpeiros. Nós estamos de frente de um múltiplo homicídio que eu não posso deixar de caracterizar como genocídio. Os índios alegam que essas são suas terras originárias, onde viveram seus antepassados e de onde eles teriam sido expulsos. Já os produtores rurais dizem que eles são os verdadeiros donos.
Essa proposta de emenda constitucional defendida pela bancada ruralista passa para o Congresso a decisão de demarcação de terras. O relatório também proíbe a ampliação de terras indígenas já demarcadas. Quando o índio invade, há uma reação do produtor a esses impasses, a morte, mas a morte de um lado e morte do outro. Guerra que a gente vive, né, para ter os direitos garantidos, né, é a guerra que a gente enfrenta para manter a nossa cultura, né, é a guerra que a gente enfrenta contra os madeireiros, né? Então a gente diz guerreiro porque é uma palavra que vem de guerra mesmo, e a gente vive numa guerra constante, né? Todo dia, é um dia após o outro, né, sem saber quem é que vai mais ser vivo, quem é que vai mais ser morto. A guerra é um estado permanente, né, da relação entre os povos originários daqui, que foram chamados de os índios, sem nenhuma trégua até hoje, até agora, segunda-feira de manhã, quando nós estamos aqui conversando. Indígenas atearam fogo num caminhão e numa colheitadeira que custam mais de R$500 mil. Indígenas tomaram 3 armas dos militares e atearam fogo na viatura e ainda agrediram os policiais. Esse impasse sobre quem realmente tem direito sobre a terra já dura décadas aqui no Mato Grosso do Sul. Ruralistas também avançam para um outro objetivo, que é o de invadir e explorar as terras que estão na posse e sendo preservadas pelos povos. Nós, Guarani Kaiowá, nós não temos mais esperança que o governo brasileiro vai resolver para nós. Desde 2012, mais de 1.000 índios foram vítimas de violência no Mato Grosso do Sul, sendo 95 assassinatos e 13 casos de violência sexual. Os garimpeiros fizeram uma emboscada para recuperar uma espingarda que os índios haviam roubado. 2 garimpeiros e 5 Yanomamis morreram. Os líderes dizem que o problema não aparece nos jornais locais. Enquanto o poder público não toma uma decisão, abre-se espaço para a violência.